Livro do Céu, volume 2, Servas de Deus, Luísa Picarreta. Continuando, escritos do dia 6 de maio de 1899. Procure Jesus entre os anjos. Naquela manhã, Jesus mal se mostrou. Minha mente estava tão confusa que quase não entendi a perda de Jesus. Quando me senti cercada por tantos espíritos, talvez eles fossem anjos, mas não posso dizer com certeza. E enquanto eu estava no meio deles, de tempos em tempos eu investigava aqueles que sabiam que podia ouvir pelo menos a respiração do meu amado, mas tanto quanto eu, não sentia nada que fosse nosso amante, meu bem, quando pelas minhas costas um doce hálito é ouvido. E eu imediatamente gritei, Jesus, meu Senhor. Ele respondeu, Luísa, o que você quer? Jesus, meu lindo, venha, não fique atrás, onde eu não posso te ver. Eu estava a manhã inteira esperando por ti e investigando, quem sabe. Eu podia vê-lo no meio desses espíritos angelicais que cercavam a cama. Mas isso me falhou, e então me sinto muito cansada, porque assim como aqueles espíritos disseram, Senhor, como ela te conheceu imediatamente, não a voz, mas a respiração que ela chamou de imediato. Jesus respondeu, ela me conhece e eu a conheço. É tão querida para mim como a menina dos meus olhos. E enquanto ele dizia isso, eu me vi nos seus olhos. Quem pode dizer o que eu senti quando olhei naqueles olhos tão puros? É impossível expressar em palavras. Os próprios anjos também ficaram maravilhados. 7 de maio de 1899. Pureza de intenção em operação. Enquanto eu meditava diariamente, Jesus continuou sendo visto perto de mim e me disse: minha pessoa está cercada por todas as obras que são feitas pelas almas, como por uma roupa. E na extensão da pureza de intenção e da intensidade do amor que é feito, para que me deem mais esplendor e eu lhes dar mais glória. Tanto que no dia do julgamento, eu as mostrarei ao mundo inteiro, para que todos saibam tudo a maneira como meus filhos me honraram e a maneira como eu os honro. Tomando um ar mais angustiado, ele acrescentou, minha filha, o que acontecerá com tantas obras, mesmo boas, feitas sem a intenção correta, por costume e por propósito? Que pena será para eles no dia do julgamento, ao ver tantas obras boas em si mesma, mas pobres por sua intenção. De que, em vez de torná-los honoráveis, como muitos outros, suas próprias ações os tornarão envergonhados? Porque não são as grandes obras que eu pretendo, mas a intenção com que elas são feitas. Aqui está toda a minha atenção. Jesus quase se calou e pensei nas palavras que ele acabou de dizer. Enquanto ruminava em minha mente, especialmente na pureza da intenção e como, fazendo bem às criaturas, as mesmas criaturas devem desaparecer. Criando a criatura como o mesmo Senhor e fazendo como se as criaturas não existissem. Jesus retomou seu ditado dizendo-me, ainda é assim. Veja, meu coração é muito largo, mas a porta é muito estreita. Ninguém pode preencher o vazio deste coração, exceto que as almas se desprendam nuas e simples. Porque, como você vê, sendo pequena a porta, qualquer impedimento, também mínima, isto é, uma sombra de ataque, uma intenção torta, um trabalho sem objetivo de me agradar, impede que eles se deleitam no meu coração. O amor ao próximo está muito em meu coração, mas deve estar tão próximo do meu, de modo que deve formar apenas um, sem poder discernir um do outro. Mas aquele outro amor ao próximo que não se transforma em meu amor, não vejo como algo que me pertence. 9 de maio de 1899. Ameaça de punição. Jesus dá a Luísa seu hálito amargo. Esta manhã eu estava em um mar de aflições pela perda de Jesus. Depois de muitas dificuldades, Jesus veio e então se aconchegou perto de mim, para que eu não pudesse vê-lo.
Ele veio para colocar sua testa na minha. Seu rosto repousava sobre o meu e todos os outros membros. Agora, enquanto Jesus estava nessa posição, eu disse a ele: meu adorável Jesus, você não me ama mais? E ele: se eu não te amasse, eu não estaria tão perto de você. E retomei: como você me diz que me ama, se não me faz sofrer como antes? Receio não me querer mais neste estado. Pelo menos me liberte do aborrecimento do confessor. Enquanto dizia isso, parecia que Jesus não escutou minhas palavras e me fez ver uma multidão de pessoas que cometeram todo tipo de maldade. E Jesus, indignado com elas, causou várias espécies de doenças contagiosas entre elas, e muitas morreram pretas, como carvão. Pareceu que Jesus limpou aquela multidão de pessoas à face da terra. Enquanto eu via isso, orei a Jesus para derramar sua amargura em mim para que ele pudesse poupar as pessoas. Mas ele nem ouviu isso e, ao responder as palavras que eu havia dito antes, acrescentou: o maior castigo que posso lhe dar é o Padre e o povo. E se você se livrar desse estado de sofrimento, minha justiça agiria com toda a sua fúria, porque não encontraria mais oposição. Então é verdade que o pior mal para alguém é ser colocado em um trabalho e depois ser deposto. Melhor para ele não tivesse sido admitido naquele trabalho, porque abusar e não tirar proveito dele o torna indigno. Então Jesus continuou a vir várias vezes hoje, mas ficou tão aflito que moveu as mesmas pedras com pena e lágrimas. Tanto quanto pude, tentei consolá-lo. Ou eu te abracei, apoiei sua cabeça muito sofredora e lhe disse: coração do meu coração. Jesus nunca era habitual parecer tão angustiado. Se em outros momentos você se fez parecer angustiado ao despejar em mim os seus sofrimentos, imediatamente após mudar de aparência, mas agora me nega esse alívio. Quem diria que depois de tanto tempo que você graciosamente derramou e me fez compartilhar de seus sofrimentos e que você mesmo fez tanto para me desfazer, nessa época eu tive que ficar sem ele. Sofrer por seu amor é meu único alívio. Foi o sofrimento que me fez suportar o exílio do céu. Mas agora sinto falta disso, sinto que não tenho onde me apoiar e minha vida fica entediada. Ó Santo Esposo bem-amado, meu querido, minha querida vida, por favor, me dê dores nas costas, me dê sofrimento, não olhe para minha indignidade e meus graves pecados, mas sua grande misericórdia que não está esgotada. E eu desabafei com Jesus. Aproximando-se de mim, ele me disse: minha filha, é a minha justiça que quer dar vazão às criaturas. O número de pecados nos homens é quase completo e minha justiça quer sair e quer torná-la a fonte de sua fúria e abrigar a injustiça dos homens. Aqui, para mostrar como sou amargo e para agradar um pouco, quero derramar meu único fôlego em você. E assim, aproximando seus lábios dos meus, ele me deixou sem fôlego. Tão amarga era o que eu senti na minha boca. Meu coração, meu corpo inteiro. Se seu fôlego era tão amargo, o que aconteceria com o resto de Jesus? Ele me deixou tanta dor que senti meu coração perfurado. 12 de maio de 1899. Livro do Céu. Volume 2, Serva de Deus, Luísa Picarreta. Jesus faz a feliz. Ele derrama doçura e amargura. Hoje de manhã, meu adorável Jesus continua sendo visto aflito. Ele me carregou para fora de mim e me mostrou as várias ofensas que recebeu. E eu comecei a rezar novamente para que ele derramasse suas amarguras em mim. Jesus não me ouviu a princípio e apenas me disse: minha filha, a caridade é perfeita somente quando é feita com o único propósito de me agradar. E então é chamada de verdadeira e é reconhecida por mim, quando é despojada de tudo. Eu, aproveitando a oportunidade de suas próprias palavras, disse-me: meu querido Jesus, é exatamente por esse motivo que eu quero que você derrame em mim suas amarguras, para poder tirar você de tantos sofrimentos. E se eu imploro que poupe até as criaturas, é porque me lembro bem que você, em outras ocasiões, depois de castigá-las, ao vê-las sofrer tanta pobreza quanto outras coisas, tanto você sofreu. Em vez disso, quando eu era cautelosa e orava, incomodava você a se cansar, tanto que você ficou satisfeito em me derramar, poupando-os
Depois disso, você ainda estava muito feliz, não se lembra? Então, elas não são as suas imagens? Jesus, vendo-se convencido, me disse: para você é necessário se contentar. Chegue mais perto e beba ao meu lado. Então eu fiz. Aproximei-me para beber ao seu lado. Mas em vez de amargura, chupei um sangue muito doce, que me embriagou com humor e doçura. Assim, fiquei feliz, mas essa não era a minha intenção. Portanto, para ele endereçado, eu lhe disse: oh, meu querido bem, o que você está fazendo? Não é amargo que vem, mas doce. Por favor, coloque suas próprias amarguras em mim. E Jesus, olhando-me gentilmente, disse-me: continue bebendo, e a amargura virá depois. Então, colocando-o de lado, depois que a sobremesa continuou chegando, a amargura também veio. Mas quem pode dizer a intensidade de tanta amargura? Depois que me saciei de beber, levantei-me, olhando para a cabeça dele, que continha a coroa de espinhos, tirei-a e enfiei-a na minha cabeça. E Jesus parecia condescendente, enquanto em outros momentos não havia permitido isso. Quão bonito foi ver Jesus depois que ele derramou sua amargura. Ele parecia quase desarmado, sem coragem, todo manso como um cordeirinho humilde, todo condescendente. Eu avisei que era muito tarde e como o confessor havia sido rápido nesta manhã para me chamar à obediência, não era que ele soubesse que eu tinha que ser chamada novamente. Portanto, eu disse a ele: Jesus muito doce, não me deixe perturbar a família e incomodar o confessor pedindo que ele volte novamente. Por favor, deixe-me voltar por mim mesma. Jesus me disse: minha filha, não quero deixar você hoje. E eu também não tenho coragem de deixar você. Mais um pouco, o quanto eu me mostro à família que sou eu em mim mesma, e depois voltaremos a ficar juntos. Então, depois de um certo período, nos despedimos um do outro. Ele me deixou um pouco. Estava na hora do almoço e a família veio me ver. Mas me sentia cheia de sofrimento. Minha cabeça não estava me segurando. Aquela amarga e doce bebida do lado de Jesus me deu tanta saciedade que era impossível para mim poder comer qualquer outra coisa. A palavra dada por Jesus me fez ficar em espinhos. Então, sob o pretexto de que minha cabeça doía, eu disse à família: me deixe em paz, porque não quero nada. E então cheguei e imediatamente comecei a chamar meu doce Jesus. E ele, sempre gentil, retornou: mas quem pode dizer o que eu gastei hoje? Quantas graças Jesus deu à minha alma! Quantas coisas me fez entender! É impossível colocar em palavras. Então, depois de uma longa estadia, Jesus, para acalmar meus sofrimentos, derramou um leite doce na boca e depois me deixou à noite para me dar a palavra de que ele retornaria imediatamente. E assim me encontrei novamente em mim, mas um pouco mais livre do sofrimento. 16 de maio de 1899. Virtudes da cruz. Despir-se da sua vontade. Jesus continuou por outros dias a se manifestar da mesma maneira. Não quis se separar de mim. Parecia que o pouco sofrimento que ele havia derramado em mim o atraía tanto que ele não poderia estar sem mim. Hoje de manhã ele derramou mais um pouco de amargura da boca na minha e depois me disse: a cruz coloca a alma em paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra, isto é, Deus e a alma. A virtude da cruz é poderosa e quando entra na alma tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não apenas, mas também lhe dá o tédio, a irritação, o desprezo pelas coisas da terra e, em vez disso, então, faz provar o gosto das coisas celestiais. Mas a virtude da cruz é reconhecida por poucos, portanto, muitos a desprezam. Quem pode dizer quantas coisas eu entendi sobre a cruz enquanto Jesus falava? O falar de Jesus não é como o nosso, porque entendemos muito pelo que é dito. Mas uma única palavra de Jesus deixa uma luz imensa que, ruminando bem, poderia fazer com que alguém ocupasse o dia inteiro em profunda meditação. Portanto, se eu quisesse dizer tudo, ficaria muito tempo e também não teria tempo para fazê-lo. Depois de um tempo, Jesus voltou novamente, mas um pouco mais aflito. Eu imediatamente perguntei a causa e Jesus me mostrou muitas almas devotas e me disse: minha filha, o que eu vejo na alma é quando ela se despe da sua própria vontade. Então minha vontade investe, diviniza e torna tudo meu.
Veja um pouco essas almas que dizem que são devotas até que as coisas sigam o seu caminho. Então, uma coisa pequena, se suas confissões não são longas, se o confessor não as satisfaz, elas perdem a paz e algumas não querem fazer mais nada. Isso diz que não é a minha vontade que as domina, mas a delas. Você também acredita, minha filha, que eles seguem um caminho errado? Porque quando vejo que eles realmente querem me amar, tenho muitas maneiras de poder dar a minha graça. Quanta dor fez Jesus sofrer com parte deste tipo de pessoas. Tentei sentir pena dele o máximo que pude e acabou. 19 de maio de 1899. A humildade é a segurança dos favores celestiais. Hoje de manhã, senti o medo de que não fosse Jesus, mas o diabo que queria me enganar. Jesus veio e me viu com esse medo e me disse: humildade é a segurança dos favores celestiais. A humildade veste a alma de tal segurança para que as artimanhas do inimigo não a penetrem. A humildade traz todas as graças celestes para a segurança, tanto que onde vejo humildade, deixo abundantemente todo tipo de favor celestial fluir. Portanto, não querendo incomodá-la por isso, mas com um simples olhar, sempre olhe para o seu interior. Se você está investido de uma bela humildade, todo o resto não se importe mais com nada. Então, ele me mostrou muitas pessoas religiosas, e entre elas padres também da vida santa. Mas por melhores que fossem, não havia neles aquele espírito de simplicidade em crer nas muitas graças e nas muitas maneiras diferentes com que o Senhor mantém com as almas. E Jesus me disse: eu me comunico tanto com os humildes quanto com os simples, porque eles imediatamente acreditam em minhas graças e as valorizam, mesmo que fossem ignorantes e pobres. Mas com esses outros que você vê, sou muito relutante, porque o primeiro passo que aproxima a alma de mim é a crença. Por isso acontece que com toda a sua ciência, doutrina e até santidade, eles nunca experimentam um raio de luz celestial, ou seja, andam pelo caminho natural e nunca chegam a tocar nem por um tempo o que é sobrenatural. Aqui também está a causa, porque no decorrer da minha vida mortal não havia sequer um erudito, um padre, uma pessoa poderosa nos meus seguidores, mas todos eram ignorantes de baixa condição, porque são mais humildes e simples e também mais fáceis de fazer grandes sacrifícios por mim. 23 de maio de 1899. A doçura. Dessa vez, meu adorável Jesus quis brincar um pouco. Ele veio, mostrou que queria me ouvir, mas como comecei a dizer, como um flash, ele desapareceu diante de mim. Oh Deus, que pena! Enquanto meu coração estava nadando nessa amarga tristeza pela distância de Jesus e ele ainda estava quase um pouco desconfortável, Jesus voltou novamente me dizendo: o que é? Mais calma. Diga o que você quer. Mas no ato de dizer, ele desapareceu. Fiz o que pude para me acalmar. De maneira alguma, depois de um tempo, meu coração voltou a ser incapaz de encontrar a paz sem o seu único conforto, e talvez mais do que antes. Jesus, voltando novamente, me disse: minha filha, a doçura tem a virtude de fazer a natureza mudar as coisas. Sabe que o amargo se converte em doce, portanto, mais doce. Mas sem me dar tempo para dizer uma única palavra, então eu passei essa manhã. Desapego de si mesmo. Depois me senti fora de mim, junto com Jesus. Havia muita gente que aspirava à riqueza, que honrava, que se gloriava e que se termina em santidade e em muitas outras coisas, mas não para Deus, embora sejam mantidos por grandes criaturas. Jesus, virando-se para eles, balançando a cabeça, disse: seus tolos, vocês estão trabalhando na rede, mas como se enganam. Então, virando-se para mim, ele me disse: minha filha, então a primeira coisa que recomendo para as criaturas é o desapego de todas as coisas e até delas mesmas. E quando a alma se desapega de tudo, não precisa se forçar a ficar longe de todas as coisas da terra, pois se eles os rodeiam, mas vendo-se não curados nem desprezados, dando-lhes um adeus, desistem, para não lhes dar mais problemas. 23 de maio de 1899. O desprezo a si mesmo deve estar unido à fé. Naquela manhã, eu me aniquilei até me sentir exasperada e irritada.
Pareceu-me que era a mais abominável que se podia encontrar. Eu me via como um pequeno verme que girava e girava, mas ainda estava lá, na lama, sem poder dar um passo. Ó Deus, que miséria humana! E, no entanto, depois de tantas graças, ainda sou tão ruim. Meu bom Jesus, sempre gentil com essa miserável pecadora, veio e me disse: o desprezo a si mesmo é louvável quando é bem investido pelo espírito da fé. Mas quando ele não é investido pelo espírito da fé, em vez de fazer o bem, ele pode prejudicá-la. Porque vendo você como você é, que você não pode fazer nada de bom, você se derrotará, será derrubado, sem confiar no caminho do bem, mas apoiando-o comigo, ou seja, investindo-se no espírito da fé, você se conhecerá, se desprezará e me conhecerá confiando em você, para poder trabalhar com a minha ajuda, e eis que, ao fazê-lo, andará de acordo com a verdade. Quão boa essa conversa de Jesus fez a minha alma. Entendi que devo entrar no meu nada, saber quem eu sou, mas não devo parar por aí. Mas, imediatamente depois de me conhecer, devo voar para o imenso mar de Deus e parar para tirar todas as graças para minha alma. Caso contrário, a natureza permaneceria enfraquecida e o diabo buscaria meios de jogá-la na derrota. Que o Senhor seja sempre abençoado e que toda a sua glória seja sempre. Amém. 31 de maio de 1899. São necessários contrastes para tornar a verdade mais clara. Hoje de manhã, no meu estado habitual, meu adorável Jesus veio no exato momento em que vi o confessor. Jesus se mostrou um pouco arrependido, porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem que era obra de Deus, e ele quase queria convencer manifestando algo do meu interior a outros sacerdotes. Jesus virou-se para o confessor e disse-lhe: isso é impossível. E mesmo eu tinha opositores e pessoas das mais respeitáveis, que também eram sacerdotes e outras dignidades. Eles tinham que ver em minhas obras sagradas até o ponto de me tornar um demônio. Esses contrastes, mesmo de pessoas religiosas, permitimos que, com um tempo, não pudesse mais brilhar a verdade. Que você deseja aconselhar-se com 2 ou 3 sacerdotes dos mais bons e santos, e também aprender a ter luz e também a fazer o que eu quero nas coisas a serem feitas, e saber conselho dos bons e da oração. Isso eu permito, mas o resto não. Senão, seria um desejo seu desperdiçar meus trabalhos e colocá-los em piada, do que me arrependerei muito. Então, ele me disse: o que eu quero de você é uma operação simples e correta, com os prós e contras das criaturas, que você não se importe, que pensem como desejarem, sem o menor aborrecimento, porque querer que todos sejam favoráveis é um desejo de enganar a imitação da minha vida. 24 de junho de 1899. O maior favor de uma alma é fazê-la conhecer a si mesma. Meu doce Jesus, esta manhã, queria me deixar tocar meu nada com minhas próprias mãos. No ato em que foi mostrado, as primeiras palavras que ele me dirigiu foram: quem sou eu e quem é você? Nessas 2 palavras, vi 2 luzes imensas. Em uma, eu entendi Deus. Na outra, vi minha miséria, meu nada. Eu me via nada além de uma sombra, como aquela sombra que o sol faz ao irradiar a terra, que depende do sol que passa por ela. Por outros pontos, a sombra acaba por existir a partir do seu esplendor. Assim, minha sombra, que é o meu ser, depende do místico Deus do sol, que pode desfazer essa sombra em um instante. O que dizer então? Como eu deformei essa sombra que o Senhor me deu? Eu fiquei horrorizada ao pensar nisso. Fedorenta, podre, todos os vermes, mas neste estado horrível. Fui forçada a ficar diante de um Deus tão santo. Oh, quão feliz eu ficaria se me tivesse sido capaz de me esconder nas profundezas mais escuras. Depois disso, Jesus me disse: o maior favor que posso fazer a uma alma é fazê-la conhecer a si mesma. O autoconhecimento e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas. Não importa o quanto você se conheça, você também conhecerá Deus. A alma que se conheceu, vendo que nada pode por si mesma, essa sombra do seu ser,
ela a transforma em Deus. E acontece que em Deus ela realiza todas as suas operações. Acontece que a alma está em Deus e caminha com Ele, sem olhar, sem investigar, sem falar. Numa palavra, como morto, porque conhecer em profundidade o seu nada não se atreve a fazer nada por si só, mas segue cegamente a força das operações da palavra. Parece-me que para a alma que se conhece, acontece como as pessoas que se empolgam e que, ao passarem de um ponto a outro, sem dar um passo sozinho, fazem longas jornadas, mas tudo isso em virtude do vapor que as carrega. Assim, a alma, colocando-se em Deus, como as sublimes pessoas no vapor, faz voos sublimes no caminho da perfeição, mas sabendo plenamente que não é isso, mas é em virtude daquele Deus abençoado que a carrega dentro de si. Oh, como o Senhor favorece, enriquece, concede os maiores graças, sabendo que não a si mesmo, mas tudo lhe atribui. Oh, alma que você se conhece, como você tem sorte. Oh, alma que se conhece, como você tem sorte. 3 de junho de 1899. Jesus derrama sua amargura. Hoje de manhã eu estava em um mar de aflições, pois Jesus ainda não havia chegado. Senti essa dor, senti meu coração se partir quando o confessor veio me chamar à obediência, pois ele teve que celebrar a Santa Missa. E Jesus, sem ser visto, nem vi sua sombra, como é o seu costume, que quando ele não vem, mostra uma mão, um braço, especialmente quando é dia de comunhão, como esta manhã. Ele mesmo vem, purifica-me, prepara-me para receber a si mesmo sacramentalmente. Eu disse a mim mesma: Santo cônjuge, amado Jesus, como você pode não vir a me preparar? Como posso recebê-lo? Mas enquanto isso chegou a hora, o confessor chegou, mas Jesus não veio. Que castigo agonizante! Quantas lágrimas amargas! O confessor disse-me: você o verá em comunhão e lhe dirá por obediência, porque ele não vem e o que quer de você. Assim, depois da comunhão, eu vi o bom Jesus sempre bondoso com essa miserável pecadora. Ele me carregou para fora de mim e eu o segurei em meus braços. Ele era criança. Eu imediatamente comecei a dizer: meu filhinho, meu único bem, como é que você não vem? Em que eu te ofendi? O que você quer de mim que me faz chorar tanto? E no ato de dizer foi tanta dor que eu o segurava em meus braços chorando. Mas mesmo antes de terminar de dizer a última palavra, Jesus, aproximando-se da sua boca da minha, derramou sua amargura, sem responder uma palavra. Quando ele terminou de derramar, comecei novamente a dizer: mas Jesus, sem prestar atenção em mim, começou a derramar novamente. Depois disso, sem responder nada para mim o que eu queria, ele me disse: deixa eu derramar sobre você. Caso contrário, vou destruir outros lugares com granizo, destruirei vários. Portanto, deixe-me derramar e não pense em mais nada. Então, sem dizer mais nada, ele se derramou. 5 de junho de 1899. Seu estado miserável. Saúde do confessor. O estado de aniquilação continua, mas tal que eu não ousei dizer uma palavra ao meu amado Jesus. Mas essa manhã, Jesus, tendo compaixão do meu estado miserável, ele mesmo queria me elevar, e eis como. Enquanto ele se mostrava e eu me senti toda aniquilada e vergonhosa diante dele, Jesus chegou perto de mim, mas não tão perto, que me pareceu que ele estava em mim e eu nele, e ele me disse: minha amada filha, para que você é tão aflita? Conte-me tudo, porque vou satisfazê-lo e remediar tudo. Como eu continuava me vendo, como disse no outro dia, de modo que ao me ver tão mal, nem me atrevi a dizer nada, mas Jesus respondeu: logo em breve, diga-me o que você quer, não demore. Vendo-me quase forçada a ceder em lágrimas, eu disse a ele: Santo Jesus, como você quer que eu não fique afligida? Porque depois de tantas graças, eu não precisava mais ser tão ruim. Às vezes, mesmo nas boas obras que tento fazer, nas mesmas orações misturo tantos defeitos e imperfeições que eu mesmo sinto horror por elas. O que haverá diante de você que você é tão perfeito e santo? E então o muito pouco sofrimento comparado a antes, seu longo atraso em chegar, tudo me diz em notas claras que meus pecados, minhas ingratidões são negras, que são a causa do que você está indignado e está com raiva de mim. Também me nega que o pão diário que você geralmente concede a todos, que é a cruz, então você vai acabar me abandonando completamente. Talvez possa me dar mais aflição do que isso. Jesus, tendo compaixão por mim, me abraçou no seu coração e me disse:
Não tema, hoje de manhã faremos as coisas juntos. Assim, primeiro pareceu-me que Jesus continha uma fonte de água e outra de sangue no peito, e nessas duas fontes ele mergulhou minha alma, primeiro na água e depois no sangue. Quem pode dizer como minha alma permaneceu purificada e embelezada? Então começamos a orar juntos, recitando 3 glórias ao Pai, e por isso me disse que ele fez isso para compensar minhas orações e adorações pela majestade de Deus. Oh, que belo e emocionante foi orar junto com Jesus depois disso. Jesus me disse: não me lembre de não sofrer. Quer antecipar o horário designado por mim? Meu horário, meu trabalho não é violência, mas tudo no seu tempo. Vamos cumprir tudo, mas no devido tempo. Então, por um fato muito improvidencial, de repente, depois que o viático saiu da igreja para outras pessoas doentes, eu também tomei a comunhão. Quem pode dizer, depois de tudo, o que aconteceu entre mim e Jesus? Os beijos, as carícias que Jesus me fez. É impossível dizer tudo. Pareceu-me que depois da comunhão eu vi a partícula sagrada e agora eu vi na partícula a boca de Jesus. Agora os olhos, agora uma mão e então ele se mostrou todo. Ele me carregou para fora de mim e agora eu estava no cofre dos céus e depois estava na terra entre os homens, mas sempre com Jesus. De vez em quando repetia: oh, como você é linda, amada minha. Se você soubesse o quanto eu te amo e você quanto que me ama? Ao me ouvir dizer essas palavras, senti tanta confusão que nem me senti morrendo, mas com tudo isso, tive a coragem de lhe dizer: meu lindo Jesus, sim, eu te amo muito. E você, se você realmente me ama tanto, me diga também. Você vai me perdoar todo o mal que eu fiz? Mas me deu sofrimento. E Jesus, sim, eu te perdoo e quero contemplá-lo em derramar abundantemente minhas amarguras em você. Assim Jesus derramou suas amarguras. Pareceu-me que ele tinha uma fonte de amargura no coração, recebida pelas ofensas dos homens, e a maior parte dela transbordou em mim. Então Jesus me disse: diga-me, o que mais você quer? E eu: Santo Jesus, eu recomendo o meu confessor a ti. Faça dele um santo e também lhe dê a saúde do corpo. E então toda a sua vontade é que esse Pai venha? Sim. E Jesus disse: sim. E eu: se a sua vontade for, faça ele ficar bem de saúde. E ele disse: fique quieta, não querendo investigar muito meus julgamentos. E no ato em si, ele me mostrou a melhora da saúde do corpo e da santidade do corpo e a alma do confessor. Depois que recomendei as pessoas que me pertenciam e orei pelos pecadores, dizendo a Jesus: oh, como quero que meu corpo seja transformado em muitos pedaços pequenos, enquanto os pecadores se converterem. E então beijei a testa, os olhos, o rosto e a boca de Jesus, fazendo várias adorações e reparações pelas ofensas que os pecadores lhe fizeram. Oh, como eu e Jesus estávamos felizes! Então, pedindo a Jesus, nunca viesse a deixar-me de novo. Voltei para mim mesma e assim terminou. 8 de junho de 1899. Meu adorável Jesus ainda continua se mostrando com toda a bondade e doçura. Esta manhã, enquanto eu estava junto com ele, ele respondeu novamente: diga-me o que você quer. E eu imediatamente disse: Jesus, meu querido, e eu realmente quero é que o mundo inteiro seja convertido. Que pergunta desproporcional, mas também, mesmo assim, meu amante Jesus me disse: eu ficaria contente se todos tivessem a boa vontade de se salvar. Todavia, para mostrar a você que eu permitiria de bom grado tudo o que você disse, vamos juntos no meio do mundo, e todos aqueles que encontrarmos com boa vontade para serem salvos, não importa quão ruins eles foram, eu os darei essa graça. Então, saímos entre o povo para ver quem tinha boa vontade de salvar a si mesmo. E para nossa grande tristeza, encontramos um número tão pequeno, o que torna doloroso apenas pensar nisso. E entre esse número tão pequeno, havia meu confessor e a maioria dos padres, e parte dos devotos, mas não todos de corato. Então ele me mostrou as várias ofensas que recebeu. Orei para que ele me fizesse parte de seus sofrimentos, e Jesus derramou suas amarguras da boca na minha. Depois disso, ele me disse: minha filha, sinto minha boca muito amarga. Por favor, suavize-a. Eu disse a ele: eu lhe daria tudo de bom grado, mas não tenho nada. Diga-me o que poderia lhe dar.
E ele me disse: deixe-me sugar o leite dos seus seios, para que você possa me adoçar. E no próprio ato de dizer isso, ele deitou, como criança, nos meus braços e começou a sugar-me. Enquanto isso era feito, um medo me ocorreu. Ainda não era o menino Jesus, mas o diabo. Então coloquei minha mão na testa dele e marquei-o com a cruz, pelo sinal da Santa Cruz. E Jesus olhou para mim com alegria e no ato de chupar, ele sorriu e com aqueles olhos animados, ele parecia estar me dizendo: eu não sou um demônio, eu não sou um demônio. Depois que parecia que ele estava satisfeito, ele se levantou nos meus braços e me beijou. Agora, sentindo-me mais amarga com a amargura que havia derramado em mim, senti o desejo de sugar o lado de Jesus. Mas não ousei. Mas Jesus me convidou para fazê-lo e por isso tomei coragem de sugar. Oh, que doçura do paraíso veio daquele baú sagrado. Então eu me vi em mim mesma, toda inundada de doçura e satisfação. Agora deixe-me explicar. Quando Jesus suga dos meus seios, o corpo não participa dele, é quando estou fora de mim, em espírito. Parece que a coisa acontece entre apenas a alma e Jesus. E ele, quando quer fazer isso, é sempre criança. É tão certo que é a única alma e não o corpo. E quando isso acontece, eu sempre me encontro na abóboda dos céus ou me voltando para outros pontos da terra. Desde então, às vezes eu disse que, voltando a mim mesma, senti uma dor naquela parte que o menino Jesus havia sugado, porque durante a sucção ele parecia que às vezes era um pouco mais forte que naqueles sucos. Parecia que queria puxar o meu coração de dentro do peito. Portanto, senti uma dor e a alma, voltando a mim mesmo, participou essa dor no corpo. Isso também acontece com outras coisas, como por exemplo, quando o Senhor me transporta para fora de mim e me faz participar da crucificação. O próprio Jesus me espalha na cruz, perfura as minhas mãos e pés com estacas. Sinto em tanta dor que sinto vontade de morrer. Então, encontrando-me em mim, sinto-os muito bem também no meu corpo. Tão verdade que você não pode mexer os dedos, o braço, e dentre os outros sofrimentos que o Senhor me faz participar, o que quer dizer que tudo seria muito longo, também me lembro que enquanto Jesus fazia isso, chupando meus seios, lá ele colocou a boca, mas do coração eu senti puxando aquela coisa que ele puxava. Tanto que enquanto ele fazia isso, às vezes me sentia arrancando meu coração do peito e às vezes sentia muito vivo a tristeza. E eu disse a ele: meu amor, realmente você é impertinente demais. Faça mais calmo, isso me machuca muito. E ele riu. Da mesma forma, quando eu sugo a Jesus, é de seu coração que eu tiro esse leite ou sangue. Tanto que, para mim, como chupar o lado de Jesus, é assim que eu bebo ao lado. Também acrescento outra coisa. Como o Senhor ocasionalmente se abençoa ao derramar um leite doce da boca, ou deixe-me pegar seu precioso sangue para beber do seu lado, como ele faz isso, quer me ver chupar ainda mais. Senão, o mesmo que ele me deu, porque eu não tenho nada para oferecer a ele. Mas tenho muitos sentimentos amargos sobre isso. Tanto é verdade que, às vezes, no mesmo ato em que ele me chupou, eu chupei a Jesus e claramente senti que não havia mais nada do que ele mesmo já tinha me dado antes. Parece que eu me expliquei o máximo que eu pude. 9 de junho de 1899. O pecado muito grave do aborto. União de sofrimentos e orações. Hoje de manhã, passei muitos problemas com as muitas ofensas que vi dos homens, especialmente por uma desonestidade horrível. Quanta dor sofre Jesus ao perder as almas. Muito mais do que uma criança nascida que foi morta sem santo batismo. Parece-me que esse pecado pesa tanto na balança da justiça divina que são eles que clamam vingança diante de Deus. Mas muitas vezes essas cenas dolorosas são frequentemente renovadas. Meu doce Jesus estava tão aflito que eu tive pena. Ao vê-lo em tal estado, não ousei lhe dizer nada. E Jesus apenas me disse: minha filha, une os seus sofrimentos aos meus, suas orações às minhas. Portanto, diante da majestade de Deus, elas são mais aceitáveis e não aparecem como suas coisas, mas como minhas obras. Então ele continuou a ser visto outras vezes, mas sempre em silêncio. Que o Senhor seja sempre abençoado. 11 de junho,
de 1899. Luz para entender, Luísa. Meu doce Jesus continua a ser visto muito raramente, quase sempre em silêncio. Minha mente estava toda confusa e cheia de medo, por eu senti que perdi o meu único bem, e por tantas outras coisas que não são necessárias aqui contar. Oh, meu Deus, que pena! Enquanto eu estava nesse estado, quando ele mal se mostrava, parecia que ele carregava uma cruz e dessa cruz saíam muitos outros globos de luz, e Jesus me disse: tire todo o medo do seu coração. Veja, eu trouxe a você esse globo de luz para colocá-lo entre você e eu, e aqueles que se aproximarem dele, aqueles que vêm a você com um coração reto e para fazer o bem. Esses globos de luz que saem penetrarão em suas mentes, descerão em seus corações e os encherão de alegria e graças celestiais e entenderão claramente o que eu faço com você. Aqueles que virem com outras intenções, eles experimentarão o oposto e desses globos de luz permanecerão ofuscados e confusos. Então fiquei mais quieta, que tudo seja para a glória de Deus. 12 de junho de 1899. O próprio Jesus a preparou para a comunhão. Esta manhã, tendo que tomar a comunhão, eu estava orando ao meu bom Jesus que veio para me preparar antes que o confessor viesse celebrar a Santa Missa. Caso contrário, como posso recebê-lo sendo tão ruim e indisposta? Enquanto fazia isso, meu doce Jesus teve o prazer de vir. No exato ato em que eu vi, pareceu-me que ele não fez nada além de disparar com seus olhares de luz mais puros e cintilantes. Quem pode dizer o que aqueles olhares penetrantes que não deixaram escapar nem mesmo a sombra de um inseto? É impossível poder dizer de fato. Eu gostaria de passar tudo isso em silêncio, porque dificilmente se sabe que as operações internas da graça expõem com a boca. Parece que elas estão sendo falsificadas, mas a obediência não quer. E quando é para ela, devemos fechar os olhos e ceder sem dizer mais nada. Caso contrário, problemas em todos os lugares, porque ser uma dama obediência por si só é respeitada. Então eu continuo a dizer: à primeira vista orei a Jesus para me purificar e por isso pareceu-me que tudo que era ali era sombreado foi abalado na minha alma. À segunda vista, pedi a ele que me esclarecesse por que razão é que o benefício de uma pedra preciosa ser pura, se não for brilhante para atrair os olhos de quem a olha. Então vão olhar para isso, sim, mas com um olhar indiferente. Quanto mais eu, que não apenas tinha que ser olhada, mas identificada com o meu doce Jesus. Eu precisava daquela luz que não apenas fez minha alma brilhar, mas que me fez entender a grande ação que estava prestes a tomar. Portanto, não foi suficiente para eu ser purgada, mas ainda iluminada. Então, naquele olhar, Jesus parecia me penetrar como a luz do sol penetra um cristal. Depois disso, vendo que Jesus continuava olhando para mim, eu disse a ele: Jesus muito amado, já que você ficou satisfeito antes de me purificar e depois de me iluminar, abençoe-me agora para me santificar. Muito mais que ter que receber você, que é o Santo dos Santos, não é certo que eu seja tão diferente de você. Assim Jesus, sempre gentil com essa miserável, inclinou-se para mim, pegou minha alma em seus braços e parecia retocar tudo com suas próprias mãos. Quem pode dizer o que aqueles toques daquelas mãos criativas funcionaram em mim? Como minhas paixões por esses retoques foram acertadas, meus desejos, inclinações, afetos, batimentos cardíacos e meus outros sentidos, santificados por esses toques divinos, transformaram-se em algo completamente diferente, unidos entre si, mas não mais discordantes como antes. Fizeram uma doce harmonia ao ouvir meu querido Jesus. Pareceu-me que havia tantos raios de luz que feriam o meu adorável coração. Oh, como Jesus foi recriado e que momentos felizes foram para mim. Ah, experimentei a paz dos santos. Para mim foi um paraíso de conteúdo e prazer. Depois disso, Jesus parecia vestir minha alma com o manto da fé, esperança e caridade. E no ato que me vestiu, Jesus me sugeriu um modo como eu deveria praticar essas três virtudes. Agora, enquanto eu fazia isso, Jesus tomou outro raio de luz que me fez entender meu nada. Ah, pareceu que era como um grão de uvas no meio de um vasto mar que é Deus. E essa pequena uva se dispersou naquele imenso mar, mas estava perdida em Deus. E depois me tirou de mim, levando-me aos seus braços. E ele estava me sugerindo vários atos de contrição dos meus pecados.
Só me lembro que eu era um abismo de iniquidade. Senhor, ó quantas ingratidões negras eu usei para contigo. Enquanto fazia isso, olhei para Jesus e segurei a coroa de espinhos na cabeça, estendi a mão e tirei-a, dizendo, dai-me, ó Jesus, os espinhos, porque sou pecador. Para mim os espinhos combinam, não para você que é justo, santo. Assim, o próprio Jesus a colocou na minha cabeça. Então, não sei como, de longe, eu vi o confessor. Pedi imediatamente a Jesus que fosse preparar o confessor para recebê-lo em comunhão. Então, Jesus parecia ir com o seu pai. Depois, um tempo, ele voltou e me disse, quero que seja do jeito que você trata a mim e você ao confessor. E por isso quero dele olhar e lidar com você como se ele fosse outro eu. Porque sendo vítima como eu era, não quero nenhuma diferença. E isso para garantir que tudo foi purgado e que todo o meu amor brilhasse. E eu disse a ele, Senhor, isso parece impossível que eu possa lidar com o meu confessor como se fosse você, especialmente em ver a instabilidade. E Jesus, no entanto, é assim, virtude verdadeira, amor verdadeiro, tudo faz desaparecer. Tudo destrói. E com um domínio para se encantar, não brilha mais em toda a sua obra que o único Deus e tudo olha em Deus. Depois disso, o confessor veio me chamar à obediência e assim celebrar a missa. E, portanto, está terminada. Então ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão. Agora, quem pode dizer a intimidade que passou entre eu e Jesus? É impossível poder manifestá-lo. Não tenho palavras para me fazer entender, então passo em silêncio.